Boa noite, a paz do Senhor, amém? Queria convidar você a abrir comigo sua Bíblia no Salmo 46. A gente vai compartilhar hoje a última parte desse salmo. Como a gente vem falando já durante alguns domingos, né? Esse salmo a gente pode dividir ele em 3 partes. A primeira parte fala sobre a proteção de Deus. A segunda parte fala sobre a presença de Deus. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o poder de Deus. Então, a partir do verso 8. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra. Até os confins do mundo ele quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Amém. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai. Muito obrigado, porque a tua palavra nos alimenta. Como é bom, Senhor, podermos reunidos estar louvando o teu nome. Dizer que tu és bendito. Dizer que tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Como é gostoso, Senhor, poder estar em comunhão, aprendendo acerca da sua palavra. Por isso eu quero pedir a Ti, ó Espírito Santo, tira toda a correria do dia de hoje, todo atropelo, todo pensamento que possa estar tirando a nossa paz, ou perturbando as nossas emoções. Queremos estar sensíveis para ouvir a Tua palavra. E eu quero clamar a Ti, ó Espírito Santo, ser bem-vindo em nosso meio. Vem com Sua doce e santa presença e ministra em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. É muito interessante a gente prestar atenção para um detalhe que mais uma vez o salmista muda o que ele está falando. Como eu falei na semana passada, né, ele vinha falando da graça dele, da ação dele na natureza. Ele passou a falar da ação do homem nas nossas vidas. E mais uma vez ele muda a estrutura. Ele não fala mais que a cidade está sobre cercos ou está protegida por muralhas. Agora ele vai para a questão em céu aberto, fora das muralhas. Ele passa a mostrar um campo de batalha. E ele traz aqui assim um despertar ao nosso coração para os recados mudos que a guerra nos oferece. A gente às vezes vê a guerra e por às vezes estar longe, não passar pela guerra, a gente acaba ficando insensível à visão de destruição, de corpos estirados. Eu fico imaginando como que a pessoa pode ver um filme, como foi o filme de Oskar Schindler, e ver toda aquela maldade, e a pessoa ficar indiferente, achar que é normal um ser humano tirar a vida de outro de uma forma tão brutal. Mas é interessante que o salmista está nos despertando para isso. Ele está falando para isso, que há um recado mudo.
carros de guerra queimados e caídos, enferrujando em meio aos destroços que muitas vezes ele mesmo cometeu, né? Aí você para um pouco e pensa, o que nós estamos vendo hoje, lá nesse conflito entre a Rússia e a Ucrânia? A gente não está vendo isso? E me veio à mente, hoje à tarde eu estava pensando sobre isso, né? Me veio à mente assim, pelo menos eu sempre pensei que a Rússia era uma superpotência, né? Que essa guerra ia ser assim e a Ucrânia ia ser dizimada. Vocês já perceberam quanto tempo faz e a Ucrânia não é tomada pela Rússia? Com todo o poderio, que chegou ao ponto do líder dessa nação falar que vai usar arma atômica. Ontem o Luiz Henrique estava dando uma aula para nós, né, de geopolítica, como que, porque ele está fechando a torneira lá do petróleo para a Alemanha, respinga na gente aqui. Ou porque a China tem feito o braço curto em algumas situações, também respinga na gente aqui. Então vocês percebem, recados mudos estão sendo passados. E qual tem sido a nossa atitude em relação a isso? Qual tem sido? Sinceramente, a gente vê tanque de guerra queimado, destruído, corpos lá, né, no chão. A gente não está mais falando de Auschwitz. Está falando hoje, 2022, lá na Ucrânia. Talvez o salmista estivesse descrevendo um pouquinho, né, do que seria, o que foi a Segunda Guerra Mundial, mas eu creio que também ele está descrevendo o que está acontecendo hoje, nos nossos dias. A gente está vendo aqui, né, no celular, toda essa cena. Mas qual é a mensagem que nós estamos guardando? Barcos sendo afundados, cheio de armas de guerra, não, de mantimento. Humanamente, eu fico pensando, misericórdia. Aí a turma vem falar que está tendo fome no mundo, e a turma derrubando um barco cheio de alimento. De onde vem essa maldade? Você já parou para pensar? De onde está vindo essa maldade? Amados, essa maldade é fruto de um coração que não teme ao Senhor. É fruto de um coração que não olha para o ser humano e vê que o ser humano é um instrumento do amor de Deus. Eu creio que continua um silêncio rondando a igreja. Está todo mundo preocupado que o Lula vai ser presidente, mas eu não vejo ninguém preocupado que está morrendo gente na Ucrânia. Ninguém veio pedir para mim oração pela Ucrânia. É normal isso? Não sei. Eu tenho orado ao Senhor, eu tenho falado, Senhor, estranho isso. Parece que a guerra é algo, é lá na Ucrânia, não tem nada a ver com a gente aqui. Mas nós estamos aqui com alguém, ó. Eu estou vendo ali, ó, bonitão lá, alguém que é reflexo da maldade lá no Afeganistão. Quantos iguais ao Smart estão aí, longe de suas casas, perderam tudo? Como que o nosso coração está diante disso? Porém, amados, esse salmo, eu vejo o Senhor dizendo, basta. Basta. O Senhor quebrando o silêncio. E eu queria aprofundar um pouquinho com vocês em relação a esse basta.
que o Senhor está nos falando essa noite. E o primeiro ponto que eu queria destacar é que Deus abate a força dos poderosos deste mundo. Ele diz assim: vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra, até aos confins do mundo. Quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aí eu fiquei pensando nisso, vendo ainda essa cena que está chegando para a gente, né? É normal, para um pouco e me responde isso. É normal um país que é dito digno assim dos melhores estrategistas de guerra querer invadir uma nação com os tanques de guerra tudo em fileirinha um atrás do outro? É normal? Eu penso que isso é prepotência. Acharam que não ia acontecer nada. Qual foi o reflexo dessa manobra de guerra deles? O que aconteceu? Todos os tanques foram destruídos. Quando se invade uma nação, não é assim. Estratégia de guerra é os tanques assim, passando por cima de tudo. Se a gente está falando de estratégia de guerra. Só que a prepotência, o orgulho, a arrogância leva o homem a fazer as coisas assim. Aí eu paro e fico pensando. Parece que às vezes a gente é expert em estratégia, né? É expert em achar que a gente sabe fazer as coisas. E cada vez mais o que acontece? A gente se perde. Porque Deus continua pondo termo à guerra. Eu quero dar uma palavra profética para vocês essa noite. Eu não me pronunciei acerca de eleição aqui, mas hoje eu quero falar uma palavra para vocês. Posso falar? Vocês me permitem? Então eu quero tranquilizar o coração de vocês. Que ganhe Bolsonaro ou ganhe Lula, a perseguição vai ser a mesma. Porque o Senhor Jesus falou que nos finais dos dias, os dias seriam maus. Então se você está esperando um salvador da pátria, não entra nessa. Só o Senhor Jesus que virá. E glória a Deus por isso, porque Ele virá. Aleluia. Vai soar a trombeta. Oxalá eu e você sejamos arrebatados. Se estivermos mortos, seremos ressurretos. Mas se estivermos vivos, seremos arrebatados. Porque essa é uma certeza que eu posso dizer para vocês. As promessas do Senhor estão garantidas. Amém. Ele não é Deus que mente. Então guarda o teu coração. Guarda o coração. Amados, a cidade de Deus, a Jerusalém celestial, ela é um símbolo da igreja militante. Sabe o que é a igreja militante? Que milita pela unção do Espírito Santo. Que milita para que o evangelho seja propagado. Essa é a igreja triunfante, que peleja as batalhas do Senhor, não de homem. Glória a Deus. Basta. Deus está falando, basta. O Senhor está nos chamando, está nos convidando a ver o que está acontecendo. O Senhor Jesus nos alertou. Ele disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Aonde está o bom ânimo, ó igreja? O salmista está nos convidando para ir e ver, contemplar
aquilo que Deus está fazendo, não o homem. Amados, para de ficar buscando olhar o sucesso do homem. Olha para o sucesso do Espírito. Olha para a obra que o Espírito Santo está fazendo em nós, no nosso meio e através de nós. O Senhor derruba tronos, instala reis e desinstala reis. Ele impõe derrotas. Agora, por que acontece uma situação como nós vamos nos abater? Amados, nós somos chamados para ser uma igreja militante na obra do Espírito Santo. Nós não podemos nos esquecer que Deus abate os arrogantes. Deus derruba os orgulhosos, os soberbos. Deus de nenhuma maneira Ele quer o nosso mal. Mas nós precisamos olhar para dentro de nós, fazer uma catarse de dentro e ver se não há arrogância, se não há situações que precisam ser quebradas. Deixa o Espírito Santo tratar, moldar. Nós falamos outro dia aqui sobre o que é ser o barro. A gente precisa parar de querer determinar o que o oleiro está fazendo. O Senhor põe um ponto final na guerra. E sabe como Ele põe um ponto final na guerra? Ele destrói o armamento. Vocês querem refrescar a memória? Hitler estava indo a 1000 por hora. Aí na arrogância dele, ele falou, vou tomar 2 frentes. Vocês se lembram disso ou não? Foi para a África, vou tomar a África. E foi para a Rússia, vou tomar a Rússia. O que aconteceu? Vocês percebem ou não? A África precisou lançar alguma bala para parar o exército russo, nazista? A Rússia precisou usar alguma bala para parar o exército nazista? Aqui foi o vento do deserto. Quebrou todos os armamentos deles. E lá, o inverno rigoroso começou a matar os soldados e destruir os armamentos. Amados, esse é o nosso Deus. A gente pensa que Deus está insensível às guerras, ao que está acontecendo. Não está. Não é possível, paro para pensar, não é possível uma nação como a Rússia não conseguir ganhar de um paizinho pequeno como a Ucrânia. Não é possível que Deus não está nisso. Ou eu estou enganado? Deus põe termo à guerra. Ele está sentado sobre um alto e sublime trono. E ele rege as nações. Ele é quem levanta os reinos, abate os reinos. É Ele quem coloca príncipes e tira príncipes. É Ele quem determina quando a guerra vai cessar. Eu acho muito interessante, amados, eu não sei qual a leitura que você faz, mas ao ler, quando o salmista teve essa visão e começa a falar que o Senhor quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros de fogo, Ele está quebrando as armas. Ou não? Ele está desfazendo. Aquilo que o homem acha que é um instrumento que vai trazer vitória ou segurança para ele, Deus quebra. Aí me veio, eu estava assim pensando, agora um pouco, antes de começar, eu estava ali ouvindo o louvor, orando, Deus falou algo interessante para mim. Qual é a arma na sua vida que eu preciso quebrar? E eu queria perguntar para você, qual é a arma
na sua vida que você está se sentindo seguro? Cuidado, pode ser que Deus esteja quebrando essa arma. A mão do Senhor é onipotente, onipresente, onisciente. Ele transforma um instrumento de morte em um instrumento de vida. Ele faz os utensílios de guerra virar sucata. Ele quebra o arco, despedaça a lança e queima os carros de fogo. Um segundo ponto que eu queria destacar nesse salmo é que Deus está chamando a nossa atenção para a gente não esquecer quem é o Senhor. Ele diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Como a gente tem aprendido desde a primeira parte desse salmo, o desejo do Senhor é habitar no meio do seu povo. Ele não quer habitar fora, ele não quer habitar distante, não, ele está sempre chamando a atenção que ele quer habitar no meio, entre nós. E eu fico pensando assim, quando Deus quer habitar no nosso meio, ele quer conhecer e entender as minhas ranhices, né? O meu mau humor, a minha inquietação. E o interessante é que o meu mau humor, a minha inquietação, a minha, vamos dizer, rabugice, né? Às vezes eu fico rabugento, né? E parece que eu esqueço que Deus está no meio. E eu fico imaginando o olhar dele, né? Para esse momento. Amados, cada um de nós somos santuários do Altíssimo, morada, templo do Espírito Santo. E o interessante é que esse verso 10 do Salmo 46, ele muitas vezes é usado errado. Sabe por que ele é usado errado? Ele é usado muitas vezes para consolar aqueles que estão abatidos. Só que o contexto do Salmo, como a gente está aprendendo, não está falando nada de consolar quem está abatido. E o real significado desse versículo é uma exortação. O Senhor está nos exortando para a gente meditar, refletir. Quem é o Senhor na minha vida? Quem é o Senhor? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sabe, tudo bem. Você pode chegar para mim e falar: Chico, mas o ímpio só faz maldade porque ele não conhece o Senhor. Opa, 100% com você. É isso mesmo. Mas eu e você conhecemos. A gente sabe quem ele é, o excelso, o Rei dos Reis. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor dos exércitos. E vocês perceberam um detalhe aqui ou não? A palavra exércitos aí, Senhor dos exércitos, ela está em letra maiúscula ou minúscula? Maiúscula. Ah, por que será, hein? Ele está falando aqui que ele é o Senhor dos marines, ou dos seals. Ele está falando aqui das miríades e miríades celestiais. Ele está falando daquele que que estava sobre a eira de Araúna, um anjo da sua milícia, um anjo.
Matou quantos? Vocês se lembram da passagem? 70 mil. Um anjo. Aí Davi, na hora, se prostrou, porque ele tinha pedido para fazer um censo. O que quer dizer isso? Deus pelejou contra quem? Aqueles 70 mil? Não, pelejou contra a arrogância de Davi. Agora vocês imaginem uma miríades e miríades do exército do Senhor. Que visão, hein, Mauro? Muito poder. Eu acho que a gente não tem noção do poder que está falando aqui. O que é a Rússia perto do exército do Senhor? Nada. Só que a maioria de nós, assim, né, tenta passar esse versículo num tom suave, reconfortante, né? Como um convite sereno, né? Vem desfrutar da comunhão do Senhor, né? Só que aqui o salmista está nos repreendendo. E a palavra aquietai-vos aqui e sabei, ela tem o mesmo sentido que Jesus usou num momento muito importante. É a mesma palavra. Na Septuaginta, que o texto é em grego, tanto o antigo como o novo, são as mesmas palavras. Que está em Marcos, alguém pode abrir? Marcos 4, 39. O que diz? O Senhor Jesus fala. O que ele fala? Quatro, 39. Isso, Marcos 4, 39. Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa abundância. Legal essa versão, mas tem uma outra versão. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Vocês percebem? Tem mais uma versão ainda. Acho que essa aí é a Shed. 4:39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. Olha para mim um pouquinho. Por que o Senhor Jesus precisa falar para o mar? Quem aqui já teve no... Eu nunca tive, mas algum de vocês já teve no mar revolto? Quase morrendo. Eu fico imaginando que eu acho que nem para parar em pé a gente consegue, né? Ele estava dormindo. Ele se levantou e ele falou o quê? Repreendeu. Acalma-te. E emudece. O mar fala. Qual que era a sua versão mesmo, Ana Cláudia? Desculpa, A sua versão era qual? a minha versão. É o 4:39? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-se, aquieta-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Interessante que essa versão inverteu, né? É. Colocou o aquieta-te primeiro e acalma. O mar está falando? Vocês percebem? O que o Senhor Jesus está querendo mostrar para nós? Aí eu quero ler para vocês, eu até marquei aqui, que essa mesma palavra ainda se repetiu uma vez. Para vocês verem, amados, deixa o Espírito Santo falar. Tem tudo a ver as coisas naturais com as coisas espirituais. Presta atenção. Marcos 1. É a mesma palavra. Um 25. Vocês se lembram do endemoniado de Cafarnaum? Mas Jesus o repreendeu dizendo: cala-te e sai desse homem. É a mesma palavra.
Marcos 1, 25. Mas Jesus repreendeu, dizendo: cala-te e sai desse homem. Sabe o que o Senhor está mostrando para nós aqui? Quando Ele está falando aquietai-vos, não é palavra de consolo, amados. É palavra de exortação. Para de ficar atribulado, inquieto. Te aquieta. Aí tem alguns comentaristas, né, falam, ele está repreendendo os hebreus pela situação dos hebreus. Eu quero pensar que Deus está falando hoje comigo e com você. Aquieta-te. Saber que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. Aí eu fiquei assim, orando a Deus, eu estava perguntando, mas Senhor, o Senhor é exaltado nas nações. Se o Senhor é exaltado nas nações, o Senhor já está sendo exaltado na terra. Mas o que ele está falando? Há uma desarmonia entre a natureza e o homem. A gente não pode esquecer que o pecado fez desarmonia entre a natureza e o homem. E Deus está querendo dizer, acalma-te, eu governo todas as coisas. Não há desarmonia. Por isso que quando Jesus levantou em Marcos 4, 29, ele levantou e falou, acalma-te, cala-te. É a natureza. E aí o que aconteceu? Bonança. Muitas vezes as tribulações, as situações que nós mesmos criamos, vêm para tirar a nossa paz e nos deixar atribulados. Aí a gente não consegue acreditar naquilo que Deus está fazendo. Amém. E a gente começa a cobrar as coisas segundo um coração atribulado, segundo uma mente inquieta. E olha, amados irmãos, uma mente inquieta não tem espaço para fé. A fé, ela é a certeza de fatos que não se veem. Então a inquietação não tem lugar na fé. Como eu falei, a palavra aquietai-vos aqui, ela é dita para mim, para você hoje. Não como um consolo, mas como uma repreensão para um mundo inquieto e turbulento. Agora é interessante, o mundo pode estar inquieto e turbulento, mas a igreja é para estar triunfante e operante. Só que a igreja acaba estando como? Oh, Senhor. O Senhor, Ele está reivindicando a glória ao seu nome. Amados, o dinheiro disputa com o Senhor. O orgulho disputa com o Senhor. A nossa falta de fé disputa com o Senhor. Porque ela cria deuses no nosso coração. Ela cria falsa esperança no nosso coração. Ela cria falsa segurança no nosso coração. Por isso que o Senhor está falando, aquieta-vos. E saber que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Não há desarmonia na presença do Senhor. Amém. Na presença, como a gente aprendeu domingo passado, na presença do Senhor, há plenitude de alegria. Na presença do Senhor, há delícias perpétuas. Por várias vezes a Bíblia fala isso. Na presença do Senhor, há plenitude de paz. E eu fico pensativo, né? Tem até um comentário que o Shed faz.
quando ele diz aqui do versículo 39, e aí ele cita o versículo 25 do capítulo 1, né? E ele diz que todo mal espiritual e material será dizimado em Cristo Jesus. Eu creio que precisa haver agora. Então eu fico pensativo assim, se em Cristo Jesus, porque aí ele faz uma ligação com o Apocalipse 21:3, né? Que fala que todas as coisas estarão debaixo dos seus pés, né? Então vocês percebem, por enquanto elas vão estar aí, amados. E nós precisamos vigiar, guardar o nosso coração. Nós precisamos entender que quando ele está dizendo, vinde e contemplai, o salmista aqui está mandando a gente parar e analisar e ficar na expectativa das coisas do final. Como serão as coisas no final? O Senhor, Ele é supremo sobre todas as nações. Por isso a gente deve estar calmos, tranquilos, confiantes em meio às coisas que estão acontecendo. Porque a gente sabe quem é o nosso Redentor. Amém. E isso não é somente ficar assim inerte, não. Nós somos chamados a ser uma igreja operante, triunfante. Isso quer dizer, trabalhando, proclamando, louvando, glorificando. Amém. Em todo o tempo. Amém. Em todo o tempo. Por quê? Porque o Senhor vai ser revelado como o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Senhor dos Exércitos. Amém. E quer saber a melhor notícia? Ele está conosco. Amém. Glória. Oh, aleluia! Ele está conosco. Ele é o nosso Redentor. O Senhor reina. Amém. O Senhor reina. E o terceiro ponto que eu queria destacar é que a gente precisa aprender a descansar na presença do Senhor e confiar no seu poder. Por isso ele repete o mesmo versículo que está no versículo 7, ele termina idêntico, o versículo 11. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Deus, ele não está falando que ele só vai estar presente em nosso meio, mas ele está afirmando aqui que ele é o nosso refúgio. Amém. E fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Sabe, amados, uma coisa que me vem à mente quando a gente fala sobre isso, né? Socorro bem presente na tribulação é que ele tem expectativa em vir em nosso socorro. Ele se apressa em ser presente. Nós precisamos crer nisso. Ele quer socorrer porque nós somos instrumentos do amor dele. Ele não criou o homem para viver estressado, com medo, apavorado. Ele criou o homem para viver no paraíso. Mas por quê? Por causa do orgulho, de querer saber das coisas, por querer conhecer o bem e o mal, o homem desobedeceu. Então nós estamos caminhando porque houve uma desobediência. E será que nós vamos continuar caindo no mesmo erro que o homem caiu lá atrás, Adão e Eva? É fácil a gente chegar e culpar Eva, né? Mas eu creio que muitos de nós cometemos o mesmo erro hoje. Porque Satanás, ele não muda de estratégia. É a mesma estratégia.
A mesma estratégia. E eu vejo assim, o salmista está repetindo aqui porque nós precisamos de repetição. Parece que a gente tem um defeito de fábrica, né? Que a gente precisa de repetição. A gente precisa se esforçar para manter no nosso coração a chama do Espírito. Amém. O Espírito Santo quer fazer coisas tremendas na nossa vida. Mas muitas vezes nós somos o impedimento do mover, do agir do Espírito Santo. A gente precisa sempre trazer convicto na nossa mente e coração. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele peleja as minhas batalhas. Vocês se lembram que na primeira mensagem eu falei que Lutero, ele usou exatamente esse salmo para compor o hino mais conhecido que tem no meio da igreja cristã, né? Que é o Castelo Forte. Eu não falei aquele dia por quê. Vocês sabem por que ele se inspirou e usou o nome da letra desse louvor Castelo Forte? Quando ele foi perseguido, a igreja queria matá-lo. E ele foi salvo por Frederico VII, príncipe alemão. E levou ele e colocou ele a salvo aonde? Num castelo intransponível. Não tinha, ele estava no alto de uma desfiladeira e não tinha como entrar, protegido. Aí eu fico pensando assim, né? Poxa, mas então, como que Deus é a fortaleza dele? Se foi um homem, se foi um exército alemão, se foi um castelo. Aí para um pouquinho e pensa, amados. Deus é soberano. Ele pode usar o instrumento que for. Amém. Até o 13, né? Ele pode usar. Misericórdia, amados, que ele pode. Para de achar no seu coração que você pode determinar o futuro de uma nação. Só o Senhor. E eu não estou fazendo apologia nenhuma aqui. Eu estou só querendo mostrar para vocês que Deus pode. Da mesma forma que ele usou um príncipe alemão, todo o instrumento do Império Alemão para proteger Lutero, ele pode hoje nos guardar e nos proteger, usando seja quem for. Deus Ele pode. pode mudar o coração realmente de qualquer um. Esse é o ponto. Ele mudou de Paulo. Diante de toda a perseguição que Lutero recebeu, ele encontrou no príncipe alemão Frederico VII e no exército alemão. E ele ficou calado? Não. Ele fez a transcrição de toda a Bíblia para o alemão. Uma igreja triunfante, operante. O problema é que eu penso que muitas vezes nós queremos proteção, sombra e água fresca, para ficar vivendo as nossas coisas. E as coisas para o reino? O que nós estamos fazendo para que o reino seja propagado? Amados, deixa o Espírito Santo falar. O que nós estamos fazendo? Eu já ouvi, esses dias eu ouvi, eu fiquei bem assim, falei, meu Deus. Uma pessoa que, dizendo assim, que determinadas atitudes a gente tinha que fazer como povo para atrasar a volta de Jesus, para ter mais tempo para pregar para as pessoas. Eu falei, meu Deus. Aí quando você vai tomar a ceia, você está fazendo uma mentira. Porque a ceia, segundo Coríntios, a gente está apressando a volta dele.
A pergunta é, quando te pergunta assim, quantos você pregou e trouxe para Jesus? Quantos deve estar sendo 10 por dia, porque para ter essa fé, para atrasar o processo, porque tá. Jesus. E eu queria concluir, amados, essa mensagem. Eu penso assim, eu sempre gosto de dizer para vocês, né, que nós precisamos ler o Salmo com um espírito de oração. E mais do que nunca eu vejo que esse Salmo 46, ele é um salmo de oração. Um salmo de oração que nos leva a pensar o seguinte: se o Senhor é a segurança de Sião, o quanto ele é a segurança na nossa vida? O quanto o Senhor tem transformado os nossos corações? O quanto o Senhor tem usado a nossa vida, as nossas casas, os nossos bens, as nossas... tudo, para que o reino seja avançado. O salmista está dizendo que o Senhor, Ele governa as nações. O quanto o Senhor tem governado a nossa vida. O quanto o Senhor tem governado o nosso pensar, o nosso agir, o nosso falar. O quanto a nossa vida está debaixo do governo do Senhor. Espírito Santo, nós queremos estar atentos. Senhor, eu fico imaginando a cena que cena terrível, Senhor. Lutero, depois de um ato de coragem, ao fugir, chega alguém próximo a ele. Eu imagino a cena, Senhor. Poderia ser um algoz, mas era alguém que veio para trazer proteção a ele. Alguém que levou ele para um lugar onde ele ficou seguro e ele pôde continuar a tarefa que o Senhor tinha colocado a ele. Da mesma forma, Senhor, como é bom a gente ter a compreensão de João Ferreira de Almeida, que dedicou sua vida para transcrever a palavra. Hoje nós temos a palavra na nossa língua. Senhor, Ele dedicou a sua vida. Senhor, que nós possamos ver esses exemplos, Pai, e continuar sendo um instrumento para que a sua palavra continue alcançando vidas, Pai. Com certeza o Senhor não nos chamou para ficarmos parados diante de tudo que está acontecendo, mas o Senhor nos chamou para sermos instrumentos do Senhor, instrumentos do seu amor, instrumentos da sua graça. Senhor, em nome de Jesus, eu quero rogar a Ti, ó Espírito Santo, continua falando ao nosso coração. Pai, que essa palavra possa, Senhor, ser viva em nossos corações, que a gente possa sempre entender, Pai, que diante de tribulações, diante de perseguições, diante de situações que muitas vezes possa vir para roubar a nossa paz, nós precisamos nos aquietar e trazer à memória que o Senhor é Deus. Amém. Que o Senhor está governando as nações. O Senhor está assentado no seu trono. O Senhor não está indiferente ao que está acontecendo. O Senhor nos ajuda, Pai. Eu rogo a Ti, ó Espírito Santo, nos ajuda a perseverar na fé. Numa fé não vacilante, mas numa fé firme, convicta dos Teus feitos em nós e através de nós, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém. Amém, amados. Amém. Louvar ao Senhor. Amém.